Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, temos que exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de estar na sua casa, buscando a Ele, invocando o seu nome. Esses são momentos onde a nossa fé é revigorada, onde nós temos a nossa vida espiritual alimentada. Então temos que louvar muito ao Senhor por esse privilégio, por ter o seu Espírito Santo nos trago aqui. Aqui é onde Deus habita de maneira mais poderosa. Como nós dissemos no domingo, Deus nos fala de maneira particular, Deus nos fala nos momentos de devocional. Mas quando nós nos reunimos, funciona como uma fogueira. Aquele graveto que está um pouquinho apagando, está fumegando, ele pode ser novamente aquentado por aquele que já está mais quente, por aquele que está pegando mais fogo. Além disso, a palavra de Deus nos diz que é no seio da igreja onde Deus revela de maneira mais poderosa, de maneira mais plena, os seus milagres, as suas bênçãos. É no meio da igreja que somos eu e você, no momento que nós estamos reunidos, é que Ele se dá mais a nós. De modo que temos que louvar ao Senhor porque Ele nos dá esse privilégio de aqui estar. E quando eu e você nos unimos em concordância, nos unimos em oração uns pelos outros, em favor de nossas vidas, em favor também dos nossos vizinhos, da nossa família, Deus, Ele se move. Deus, Ele age. E é tão maravilhoso nós vermos o Senhor agindo. É tão maravilhoso vermos que de fato o Deus que nós servimos não é um Deus qualquer, não é um Deus criado em qualquer canto, como dizia Paulo para o rei Agripa. Ele é o Deus que criou os céus e criou a terra. Ele é o Deus que está sondando toda a terra. Ele é o Deus que está olhando para nós aqui nesta noite. Isso não é maravilhoso? Ah, Jesus. Saber que eu não estou sozinho, que nós não estamos sozinhos, irmãos. Saber que podemos sim enxergar esse Deus, enxergar esse Espírito Santo pela fé, senti-lo. Isso é algo que não se compara a nada, algo visto em nenhuma outra forma de religião. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Isso tem tocado muito meu coração ultimamente. Sobre essa figura, essa imagem, essa visão, essa verdade de que o meu Deus está vivo. E Ele não está apenas vivo a quilômetros de distância, a quilômetros-luz, anos-luz de distância. Ele está perto de cada um de nós. E sabe outra verdade mais maravilhosa? É que Ele não quer se manter escondido. Ele quer se revelar. É mais ou menos aquele pai que, brincando com seu filho, criancinha, que não tem muito senso de direção, mas esconde-se atrás de uma cortina e deixa o pé para fora para ser encontrado. Esse é o nosso Deus. Por isso Jeremias 33 vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis,
quando vocês me buscarem de todo coração. Eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso. Deus está entre nós. Deus está com você. Deus está do seu lado. Deus está clamando para se para você. Deus está clamando para ter um relacionamento com você. E Ele age de muitas formas para que isso se concretize. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ao saber que nós não vivemos apenas uma religião de tradição. Como é bom saber que eu não vivo uma religião que meus pais me ensinaram apenas. Como é bom ter a certeza de que aquilo que eu sirvo, aquilo que eu vivo é verdade. Aleluias por isso. E ao falar sobre esse conhecimento de Deus, eu gostaria que nós estivéssemos meditando hoje um pouquinho acerca do maior investimento da minha e da sua vida. Qual seria o maior investimento da nossa vida? Porque é claro que todos nós, quando investimos em algo, nós queremos ou pretendemos ter retorno daquele investimento. Quando você dispõe a sua força para fazer algo, você quer que aquilo seja dito. Ninguém trabalha, ninguém faz algo, ninguém planeja algo para dar errado. Mas infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitas decisões são tomadas, muitas atitudes são tomadas e que redundam em fracasso. Isso motivado por muitos e muitos fatores. Muitas e muitas circunstâncias. Mas existe um investimento que eu e você podemos fazer, que vai redundar em bênçãos na nossa vida. Existe um investimento que eu e você podemos fazer, que vai trazer resultados maravilhosos. É aquele investimento que antes de você ver o resultado, você já descansa, porque nada pode impedir que aquilo aconteça. E para basear isso, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, versos de número 23 e 24. Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23 e 24. E o maior investimento, desde já respondendo a nossa pergunta, e passaremos a seguir a explicitar o porquê é o maior investimento. O maior investimento que eu e você podemos fazer na vida é entender e conhecer a Deus. Esse é o maior investimento. Entender e conhecer a Deus. E olhe só o que o profeta fala aqui, usado pelo Senhor, acerca desse assunto.
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Para que a gente possa entender bem esta passagem e chegar à conclusão de fato que esse é o maior investimento para a nossa vida, nós precisamos, em primeiro momento, no primeiro lugar, entender o que é gloriar-se. O que vem a ser a atitude de gloriar-se em algo. Gloriar-se, nesse sentido bíblico, é toda satisfação, todo orgulho que eu e você venhamos a ter daquilo que temos ou daquilo que fazemos. Quando você se sente realizado, plenamente satisfeito por ter feito algo ou por ter adquirido algo, você está se gloriando naquele algo. Esse é o significado de gloriar-se. Partindo desta concepção, o texto que nós acabamos de ver revela-nos 4 formas de gloriar-se. 4 são as formas ou os modos que o ser humano pode gloriar-se. A primeira é o ato de gloriar-se na sua sabedoria. A segunda é o ato de gloriar-se nas suas riquezas. A terceira é o ato de gloriar-se na sua própria força, naquilo que ele pode fazer. E a quarta forma de gloriar-se é conhecer ao Senhor, é entender e conhecer ao Senhor. E o profeta aqui, ele, usado pelo Espírito Santo, ele faz distinção entre a quarta forma de gloriar-se das 3 primeiras. E ele vai deixar claro, diante do contexto em que os homens de Israel estavam, que o ato de muitos estarem buscando se orgulhar por aquilo que eles tinham de concepção mental, intelectual, não era suficiente para fazê-los vencedores quando os dias maus fossem chegar. As muitas riquezas que eles possuíam e que muitos deles se gloriavam nelas, se orgulhavam porque eram ricos, não poderiam livrá-los de passar provação. O fato de eles serem fortes, terem uma grande guarda ao seu redor, não poderia livrá-los de serem levados para o exílio pela força do reino babilônico. Somente uma forma poderia livrá-los de toda a intempérie, de todo o sofrimento, de todo o dia mal que sobrevém sobre todo o ser humano. E esta forma estava
neles conhecerem ao Senhor, neles entenderem ao Senhor, neles reconhecerem que somente Deus é Deus. E quando ele traz essa mensagem, irmãos amados, ele está usando de muita particularidade para afirmar de maneira muito radical que, inclusive, não havia como haver este ato de gloriar-se das 4 formas. Não era que Deus estava contrário às riquezas. Não era que Deus estava contrário à força bélica. Deus estava contrário à sabedoria. O problema era que eles estavam colocando estas coisas, estas formas de se gloriar como o seu Deus. Como aqueles que poderiam como aquelas coisas que poderiam sozinhas, melhor dizendo, livrá-los da perseguição, do adversário que estava se aproximando. E Deus vai deixar bem claro, isso não tem poder para salvá-los. E Jeremias se levanta e diz: não adianta vocês quererem comprar pessoas, não adianta vocês darem os seus dinheiros para o Império Babilônico, não adianta vocês acharem que são sábios, isso não poderá livrá-los da ameaça que está se aproximando. A resposta para vocês é esta: glorie-se no Senhor. Quer ter orgulho de algo? Orgulhe-se de estar buscando conhecer o Senhor, de estar crescendo no conhecimento do Senhor, de entender a vontade do Senhor para a sua vida, de entender a vontade do Senhor para o seu povo, de entender os caminhos do Senhor. Porque somente no final isso levaria vocês a serem vitoriosos e verdadeiramente faria com que vocês se sentissem satisfeitos, plenamente satisfeitos, plenamente realizados. O fato de muitos hoje viverem em cordas bambas e viverem rodando sem sentido está porque eles estão falhando exatamente nesse ponto, irmãos. Estão procurando encontrar satisfação naquilo que não pode, no final, salvá-los. Nós falamos aqui do exemplo daquilo que tem passado a nossa irmã Célia. Uma situação dessa, irmãos, acometida de uma enfermidade aos olhos dos homens incurável. O que valeria a sabedoria? O que valeria o dinheiro? Mesmo que pudesse pagar os melhores médicos, está internado ou internada no melhor hospital. O que valeria a força? São situações que nos sobrevêm a todos nós, os dias maus, que revelam de fato isso que a palavra de Deus está falando. Mas se a confiança no Senhor, Ele pode restaurar o que fez o corpo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que sara, que restaura. Porventura, Ele não o quiser, Ele já tem reservado um novo corpo, onde a morte mais não vai ter vez, quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aconteceu com esse povo? Eles
esqueceram-se de Deus, abandonaram a Deus. Eles deixaram a lei do Senhor e procuraram seguir os que se julgavam sábios, que tinham as palavras de sabedoria. Mas observe comigo aquilo que vai dizer, voltando um pouquinho, o capítulo 7, verso de número 8. Capítulo 7, verso de número 8. Veja a inutilidade de se gloriar na sabedoria humana. Jeremias, capítulo de número 7, versos de número 8. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. Em outras versões vão dizer que para nada aproveitam. Eles, ao invés de dependerem única e exclusivamente de Deus, foram confiar nessas palavras e revelaram palavras falsas e no final não puderam lhes trazer proveito algum. Na mesma sequência, veja o que esse povo decidiu fazer, abrindo mão de confiar no Senhor. Jeremias, capítulo de número 8. Versos de número 11. Mais uma vez, esses faladores que se julgavam sábios, ao invés de trazer cura, de trazer a verdade, usaram de bajulação e falaram palavras enganosas. E diz-nos assim, 8:11 de Jeremias: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Apenas para atrair olhares para eles, eles usaram de bajulação e deixaram de falar a verdade. Não trouxeram para aquele povo a real situação em que eles se encontravam. Estavam à beira de serem deportados para o exílio, e tudo isso por conta das suas próprias ações. Não há como gloriar-se em palavras de alguém que são falsas e que somente quer a bajulação. Mas observe o que o verso número 9, volte um pouquinho, que você vai ver. O verso número 9 vai dizer assim, que por conta desta mentira, destas palavras falsas, os sábios são envergonhados, espantados e presos, pois rejeitaram a palavra do Senhor. E que, portanto, que sabedoria é que eles têm? Num determinado tempo, Deus fez tudo à luz. E eu não sei você, mas eu já passei por experiência de confiar em palavras e depois eu me frustrar. Porque tudo veio à luz. E o sentimento não é bom. Não é um sentimento bom. Porque muitas vezes nós empenhamos algo, colocamos a nossa mão para fazer algo debaixo daquela palavra e ela se mostra falsa no final. Não se glorie o homem
nos sábios, não se glorie o homem na sabedoria humana. A palavra de Deus está confirmando aquilo que ela mesma está dizendo. Vamos agora para a nossa próxima parte, que encontra-se nesse capítulo de número... Antes eu quero que vocês vão lá em 1 Timóteo capítulo 6, versos de número 17. Primeiro Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 17. Agora já passando para a segunda forma de uma vã que era praticada no tempo de Jeremias, e que Paulo agora traz o motivo de não gloriar-se. Diz-nos assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Os irmãos vão se recordar, quando eu disse aqui no início, que Deus não é contrário que homens batalhem e procurem ter a sua subsistência. O que o Senhor deixa claro, inclusive para a nossa própria bênção, é que nós não coloquemos a nossa confiança nisso, porque é instável. Hoje tem, amanhã não tem, porque questões que fogem ao nosso alcance. A gente está vendo aí a Lava Jato. Há 5, 6 anos atrás, um desses que estão sendo investigados era um dos mais ricos do mundo. Um dia tem, o outro não tem. Imagina se ele tivesse confiando, se ele estava confiando na sua riqueza, ele se frustrou. Ele se frustrou. Ele fracassou. A nossa confiança tem que estar no Senhor, que vai manter-nos todos os dias, que vai prover tudo que nós precisamos todos os dias, porque Ele é o dono do ouro e da prata, diz a palavra. E Ele não vai deixar faltar nada na sua casa nem na minha casa, porque Ele é o Deus provedor. E eu tenho que confiar nele. É nele. Só nele. Mas o que é que aconteceu com esse povo que estava à beira de ser deportado? Eles confiaram também nas riquezas, ao invés de confiar no Senhor. Eles se gloriavam das riquezas que eles tinham, porém, eles fracassaram. E veja comigo, voltando lá em Jeremias. Agora no capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Você vai encontrar aí comigo, a partir do verso de número 10, o que aconteceu com esse povo. Olha só. Chorarei e levantarei meu pranto pelos montes, e minha lamentação pelas pastagens que estão desérticas. Aquilo que antes dava o seu fruto, aquilo que antes dava a sua colheita, agora estava deserta.
era algo que fugia ao controle deles. Porque se eles fossem e tentassem plantar, não ia dar. Por quê? Porque todos nós sabemos que por mais adubos bons que existam, se Deus não mandar chuva na hora certa, se Deus não prover para que o solo dê, não adianta, não dá, não dá, não dá. Nossa confiança só nele, porque qualquer cataclisma que acontecer, qualquer situação que virar o tempo, já mexe em tudo. Mexe em tudo. Quantas vezes pessoas investiram milhões aqui no sul de Minas, em café, e veio uma geada e acabou com tudo. Queimou todo o café. Há como eu confiar nas minhas posses? Há como eu confiar na multidão daquilo que eu possuo? Não. Eu não tenho como confiar. Porque são incertos. São incertos. Essa semana, eu vi, assistindo um documentário, na verdade, uma reportagem. Havia 2 carros, um todo estourado, um Porsche e uma Ferrari lá também. Quantos mil vale um carro daquele? É muito dinheiro. Com certeza absoluta que quando o cara estava lá em quase 160 por hora, lá na Marginal Pinheiros, lá de São Paulo, ele não pensou que aquele bem dele ia se esfacelar. Não ia servir nem para ferro velho. Eu tenho certeza. Ele achou que estava dentro de um carro, até porque ele estava desenvolvendo essa velocidade. Ele estava dentro de um carro que o daria segurança para chegar até lá e vencer inclusive a Ferrari que ele estava tentando ultrapassar. Mas o que aconteceu é que o carro... Há como confiar? Não. Não há. Ah, mas ele tem seguro. Irmãos, é muito, mas muito provável que ele não vai receber seguro desse carro. Porque uma das cláusulas do seguro é, se a culpa foi sua e se você está fazendo racha, você não tem direito. Perdeu mais de 500 mil reais. Prático, verdadeiro, é o que a palavra de Deus ensina. Esses são investimentos que, se eu fizer, eu não posso confiar neles. Porque são todos investimentos passageiros. E nem me vangloriar por tê-los. Continuemos aí. O verso número 10. Porque já estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. O que trazia provisão, o que trazia riqueza para eles, não mais existia. Não há como confiar nas riquezas, nas posses. Vamos continuar. Já na sequência aí, verso de número 21 e 22. De Jeremias capítulo 9, verso de número 21 e 22. Olha o que aconteceu com esse povo. E agora já
passando para a terceira forma de gloriar-se indevidamente, sem sucesso, que muitos tomam. Diz assim: pois a morte subiu pelas nossas janelas e invadiu os nossos palácios. Em outras versões vai dizer fortalezas. Eu gosto mais dessa versão, porque revela exatamente a segurança que eles tinham. Que não foi potente o suficiente, forte o suficiente para impedir que a morte adentrasse dentro das fortalezas. O que adiantou eles terem todo aquele palácio bonito, suntuoso? O que adiantou eles terem toda aquela fortaleza protegendo, buscando proteger dos inimigos? Não adiantou. Já diz as Escrituras, o salmista Davi dizendo: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a minha, a sua vida, meu irmão, se o Senhor não guardar a nossa família, não adianta. Não adianta. É tão forte isso, que essa semana, os irmãos com certeza já devem ver isso também. No bairro Nobre do Rio de Janeiro, os bandidos entram dentro da casa do governador. E não é a primeira vez. Governador. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam sentinelas. E não foi caso, tratamento. A única forma, irmão, de fato, de gloriarmos-nos verdadeiramente, de sentirmos-nos plenamente satisfeitos, está em entender e conhecer o Senhor. Somente aqueles que conhecem e entendem o Senhor podem no final erguer o peito e falar: eu glorio no Senhor. Terão razões, motivos para se gloriar. Só esses. A morte adentrou pelas janelas, subiu. E olha só que coisa forte o profeta vai dizer na sequência: exterminando as crianças das ruas e os rapazes das praças. Quando o adversário chegou, ele não poupou ninguém. Os jovens, por que praça? Lugar de encontro, onde eles se reuniam para festejar, foi tirado deles. As crianças nas ruas, sinal de liberdade, de brincadeira, não mais tinha. Porque veio o inimigo, o adversário, e com ímpeto de morte, exterminou a todos. E por que eles não foram protegidos? Porque eles estavam se gloriando na sua força, nas suas riquezas e na sua sabedoria. Haviam se esquecido de Deus, haviam renegado a Deus, haviam esquecido, abandonado a Deus. E se os irmãos lerem todo esse contexto de Jeremias, os irmãos vão ver como eles se afastaram mesmo. O que é que eles fizeram para afrontar a Deus? Mas Deus, numa parte desse capítulo de número 9, ele vai dizer assim: ao eles me provocarem, eles estão me provocando? Não, eles estão fazendo isso para a vergonha deles mesmos. Porque Deus, ele tentava de todos os modos: arrependam-se, voltem-se para mim. Somente quando vocês seguirem os meus mandamentos é que vocês vão se dar bem. Voltem-se para mim. Mas não, eles preferiram. Inclusive é nesse texto que nós encontramos aquela famosa referência à rainha dos céus. Eles preferiram adorar a rainha dos céus. Acredito que não precisam ir muito longe.
para a gente saber quem é hoje a rainha dos céus. Não é? Inclusive, no final de semana passado teve uma festividade em adoração do céu. Vamos seguir. Vamos seguir para a gente entender bem que de fato não devemos seguir exemplos desta monta. 22. Veja a situação que chegou, irmãos. 9:22. Fala: assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre o campo, como espigas deixadas para trás pelo que colhe, sem que ninguém as apanhe. Eu acho que aqui, irmãos, é o pior de tudo. Porque nem o enterro digno esses homens tiveram. Eles foram tratados pior do que um esterco. Cocô de vaca. Tudo porque eles se esqueceram de Deus. Deus, mais do que ninguém, estava sofrendo com isso, irmãos. Mais do que Deus, mais do que qualquer ninguém, ele estava sofrendo, porque Deus não fez que a imagem e semelhança sua fosse reduzida a isso. É por isso que, inclusive, ele chama o profeta Jeremias. Ele levanta o profeta Jeremias para fazer com que, pelo menos, esse povo se acordasse para aquilo que eles estavam fazendo. Os irmãos imaginem como a situação que estava, que havia chegado. A pior do que esterco. Porque eles haviam confiado na sua sabedoria, nas suas riquezas e na sua força. E é por isso que na sequência nós vemos aí o texto que nós acabamos de ler. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade ou a beneficência, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. E por que devemos conhecer a Deus? Por que nós devemos entender a Deus? Saber a sua vontade? Porque entender e conhecer a Deus é exatamente isso, é seguir a sua vontade, ouvir aquilo que Ele tem para nós, seguir os mandamentos do Senhor. Isso que é entender, isso que é conhecer a Deus. Observe comigo, por que nós devemos nos gloriar em Deus. Verso de número 6 do capítulo 10. Capítulo 10, verso de número 6. Diz-nos assim: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor. Porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Aleluia! 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 Ele é incomparável. Ele é incomparável. Seguimos, verso número 10. Mas o Senhor é o Deus, é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar o seu juízo. Ele é o único Deus vivo, Ele é o único Deus verdadeiro. Aleluia. Continuemos. Assim lhes direis, verso de número 11:
Os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Essas riquezas que vocês têm feito como seu Deus, ó israelitas. Essa sabedoria que vocês têm feito como seus deuses, seu Deus, ó israelitas. Essa sua força que vocês têm feito como seu Deus, ó israelitas. Saiba, elas vão desaparecer da terra. Elas vão desaparecer não apenas da terra, mas também debaixo do céu. Sabe por quê, israelitas? Olha o verso número 12, irmãos. Porque o Senhor, Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Quando Ele faz soar o seu trovão, logo há tumulto de águas nos céus, e Ele faz subir das extremidades da terra os vapores, os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esse é o Deus que nós servimos também, irmãos. Esse é o Deus que compensa investir o conhecimento dele. É nesse Deus que compensa verdadeiramente eu e você gastarmos as nossas vidas, adorarmos a Ele, colocarmos Ele em primeiro lugar, desfazermos de tudo, porque só Ele é o Deus vivo, Ele é incomparável, Ele é semelhante, Ele não tem ninguém semelhante a Ele. É por isso. Ele é que fez tudo. A mim e a você. E no verso de número 24, nós vamos encontrar mais uma razão por que nós devemos nos gloriar no Senhor. Olha só o verso número 4 do capítulo de número 9, tá? 9, vamos voltar ao texto que nós até lemos. Capítulo de número 9, versos de número 24, a parte B. Pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade. Em outras versões vai dizer a beneficência. É isso que Deus tem para nós. Nenhum dos outros deuses pode fazer algo de bom para nós. Primeiro porque não são Deus. Porque o único Deus vivo e verdadeiro é o Jeová. É o Deus de Jeremias. E segundo, o único que tem o adjetivo de bom é o nosso Deus. Ele pratica a beneficência. Ele pratica a bondade em favor daqueles que o buscam conhecer, daqueles que o buscam entender. E o que vai acontecer quando nós recebemos a bondade de Deus na nossa vida, irmãos? Tudo que nós colocarmos a mão para fazer, tudo aquilo que empenharmos as forças para fazer, tudo vai ser bem sucedido. Porque a mão do Todo-Poderoso estará sobre nós. A mão do Todo-Poderoso estará sobre a minha e a sua vida. E no final, por ter tudo dado certo, por sermos considerados como bem-aventurados, nós poderemos então nos gloriar no Senhor. E um dos salmos vai dizer: os homens confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. É a melhor coisa, é o maior investimento que eu e você temos, irmãos. É aquele investimento que pode fazer que você não vai se arrepender. E eu gostaria de concluir na sequência do 24. O direito e a justiça na terra. Ele pratica o direito e a justiça na terra. Deus está olhando. Deus está vendo. Deus está com seus olhos sobre a terra. E Ele está
já com o seu cetro erguido como o rei das nações para estabelecer a justiça. Gloriamos nele e andamos debaixo da sua vontade. Nós estamos naquilo que eu sempre gosto de falar, na posição de justo. E aquele que está na posição de justo sempre prevalecerá, porque ele tem a seu favor aquele que pratica o direito e a justiça na terra. É na terra. Não é apenas no povo de Israel. Seus irmãos entenderam? Não é apenas no meio do seu povo, no meio de um aglomerado de pessoas. É na terra. Em toda a terra. Esse é o nosso Deus. E sabe por quê ele faz isso? Porque ele se agrada. E quando Deus se agrada de algo, nada impede que ele cumpra a sua vontade. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Alguém pode me prender? Alguém pode impedir que os meus propósitos sejam cumpridos? Diz o Senhor. Não. Não pode. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, esse é o Deus que está contigo. Esse é o Deus que está comigo, esse é o Deus que está conosco e nos chama a nos entregar para Ele. Sabe por quê? Se Ele é o que aplica a justiça na terra, se Ele é o que faz a sua beneficência, nós chegaremos à mesma conclusão de Jeremias, e eu quero fechar com esse texto. Capítulo 10, verso de número 23. Olhe só a conclusão, olhe só o resultado que ele chegou diante de tudo aquilo que ele viu. Diz assim, capítulo de número 10, verso de número 23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Em duas frases, para a gente entender esse texto. A primeira é que, por mais rico, por mais forte, por mais sábio que o homem seja, ele não tem o controle da sua própria vida. Pode acontecer coisas que venham fazer com que ele fracasse. E coisas que ele não tem poder para dominar. A primeira coisa é essa. E a segunda coisa é que, sabendo que não tenho condições de fazer o meu destino, eu me entrego àquele que tem sempre um destino melhor para mim. E esse é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Aleluias. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, né, irmãos? E aprender acerca dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos nos gloriar em Ti, Senhor, somente em Ti. Queremos nos gloriar somente em Ti, Senhor. Colocar nossa vida na dependência do Senhor. Porque somente aqueles que conhecem a Ti, Te entendem, Pai, podem ao final gloriar-se verdadeiramente, porque verão os seus passos sendo levados a um bom termo,
os seus projetos alcançando um fim proveitoso. Senhor, que nós saiamos daqui nesta noite mais convictos, Senhor, de que o único Deus é o Senhor e de que as outras coisas, sejam elas as riquezas, a sabedoria, a força, são apenas coisas nessa vida. Elas não podem e não vão tomar o lugar que é somente teu. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós. No nome de Jesus. Amém.